Olá, queridos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres nesta noite pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, de neste momento estar transmitindo uma palavra, para os nossos corações, para alimentar a nossa alma, e de todos aqueles, que seguem na caminhada cristã. Vamos estar lendo aqui, com a ajuda do Espírito Santo, um versículo da Bíblia Sagrada, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 14 para a nossa meditação. E diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, diz assim. Glória a Deus. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Amém, querido? Nós, lendo esta passagem, os irmãos bem conhecem, a história de Saul. Saul, ele foi ungido rei de Israel, na época do profeta Samuel. A Bíblia diz que o povo, ele pediu um rei, Ele rejeitou o Deus de Israel e ele começou a pedir um rei a Samuel. E Deus disse a Samuel que o povo não tinha rejeitado a ele, mas tinha rejeitado a Deus. E Deus concede a Samuel que cumpra o desejo daquele povo, dos filhos de Israel, pois Israel estava vivendo um momento difícil, naquela época, mas Deus, ele sempre cuidou da sua nação, sempre cuidou do seu povo. Deus sempre trabalhou em prol de Israel. É bem verdade que nem todos, obedeciam a palavra do Senhor. Mas o que me chama a atenção, querido, nesse texto, é que aqui diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E eu posso assim dizer que na vida cristã, na caminhada espiritual, a gente, não temos como, observar, se o Espírito de Deus ele está ou não está numa pessoa. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos dá alguma diretriz que vai direcionar, a nossa visão, o nosso pensamento sobre alguém ou algo que esteja errado. Jesus, certa vez, ele disse que, os irmãos vão ver no livro de Mateus, se não me falha a memória, capítulo de número 6, Jesus disse que a árvore, ela é conhecida pelos frutos, no capítulo 6, 7 de Mateus. Se os irmãos for observar, Jesus disse que a árvore é conhecida pelos frutos, Não pode uma árvore boa dar um fruto mau, nem uma árvore ruim dar um fruto bom. E aí você já vai entender que aquela pessoa, ela não está de acordo com a vontade da palavra de Deus. Nós sabemos que Saul era um homem guerreiro, um homem que, posso dizer assim, a Bíblia, relata, Saul era um homem muito formoso à vista, tinha uma boa aparência, A Bíblia diz que naquela época não havia homem mais, presença, homem mais apresentável do que Saul. E a partir daí Deus, ele manda Samuel, ordena Samuel ungir a Saul como o líder, o rei de Israel. Saul, por sua vez, ele tinha que obedecer ao Deus de Israel. Ele tinha que fazer a vontade de Deus para que o povo fosse próspero e que o povo também viesse ter vitória nas suas guerras, nas suas batalhas. E é bem verdade, irmãos, que Deus sempre estava ali do lado deles,
no comando, fazendo a sua vontade, porque com certeza a vontade de Deus, ela prevalece na nossa vida. Não é a vontade minha, não é a vontade sua, é a vontade do Deus de Israel, né? Jesus disse: aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Ele também será não só amado meu, mas amado do meu Pai. Jesus disse isso. E quando nós começamos a desobedecer a palavra do Senhor, começamos, né, a andar por caminhos que não agradam a Deus, né, a praticar coisas, obras que não agradam o Senhor, né, com certeza, né, o Espírito Santo do Senhor, ele vai entristecendo, né? A Bíblia diz: não entristeçais, né, o Espírito Santo, né? Não extinguai. Extinguir o Espírito Santo é expulsar ele, né? Expulsar, né? Quando a gente praticamos obras que não agradam a Deus, coisas que não vêm do agrado do Senhor, a gente ali está entristecendo o Espírito Santo, nós estamos extinguindo ele, nós estamos expulsando o Espírito Santo. Mas o que me chama a atenção nessa passagem, querido, é que Saul, né, ele foi escolhido rei, como eu falei aqui, né, e houve um momento que Deus ele mandou, né, através do profeta Samuel, que Saul ele destruísse os amalequitas, destruísse aqueles homens, pois aqueles homens ele era, né, adversário do povo de Israel, era uma nação que era idólatra, né, não conhecia o Deus de Israel, né, não queria saber, né, desse Deus, né, que libertou o seu povo do Egito, esse Deus que abriu o Mar Vermelho, esse Deus, né, que fez coisa grande na vida do seu povo, mandando o maná do céu, né, mandando água quando o povo estava ali com sede, né? Esse povo aí, ele rejeitava, né, o Deus de Israel. E é bem verdade que os exércitos inimigos, eles tinham Israel e têm até hoje como seu inimigo número 1. Por quê? Porque ele sabe que Deus, né, ele está ao lado do povo de Israel. E Saul, ele é escolhido rei justamente para guiar o povo no caminho do Senhor. Certa vez Deus disse a Samuel, Samuel, o povo está pedindo um rei. Esse rei, ele vai, né, orientar o povo e guiar o povo. Mas tem um segredo, esse rei, ele vai ser comandado pela minha palavra. Veja que interessante, né? Deus, ele dá um rei ao povo de Israel, louvado seja o nome de Jesus. Porém, Deus diz a Samuel, Samuel, eu vou fazer a vontade deste povo, dando um rei para eles. Porém, esse rei vai ter que obedecer às minhas leis, a minha ordem e a minha palavra. Queridos, o que me chama a atenção nessa passagem é que, quando nós começamos, como eu falei aqui, a desobedecer o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele começa a entristecer-se, né, na vida do crente, como eu falei aqui, né, o pecado, né, a Bíblia diz que a prática do pecado, quando a gente vivemos no pecado, quando a gente dá vazão ao pecado, a gente está ali entristecendo o Espírito Santo, e isso, com certeza, não é a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo, né, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Glorificado seja o nome de Jesus. Mas quando o Espírito do Senhor saiu da vida de Saul, isso já foi num momento muito extremo, né? Foi num momento muito extremo. Saul, ele não desobedeceu somente uma vez, ele desobedeceu várias vezes. Samuel pede a ele, né, para destruir o exército inimigo, né? Se não me falha a memória aqui. No capítulo de número 15, o versículo 10 diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, veja o que diz, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Louvado seja o nome de Jesus.
né? A ordem que Deus dá, aleluia, para nós executarmos, querido, a gente tem que cumprir. A Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Né? Quando Deus, aleluia, ele dá uma ordem a alguém, a um homem, a uma mulher de Deus, para ela trazer uma palavra, aleluia, para alguém que esteja no caminho tortuoso, ou no caminho difícil, ou se afastando da presença de Deus, e essa pessoa, ela endurece o coração, e ela fica muitas vezes pensando assim, não, isso é coisa da minha mente, isso pode ser coisa da minha cabeça, mas o Espírito Santo de Deus, querido, ele não deixa a gente enganado, ele não deixa a gente passar despercebido, porque a sensibilidade que nós temos na presença de Deus faz com que nós escutamos a voz do Espírito Santo e nós podemos, aleluia, trazer a palavra de Deus nos momentos bons, nos momentos difíceis, nos momentos, aleluia, de alegria, de choro, de tristeza. Eu não sei se alegria até na doença, aleluia, alguém que está passando momento difícil, aleluia. Nós temos, querido, a responsabilidade de levar esta palavra, aleluia, para que Deus venha cumprir, aleluia, o seu propósito na vida de alguém. Às vezes dói, é verdade, às vezes a palavra ela é dura, às vezes alguém não quer aceitar a palavra de Deus, às vezes alguém ignora a palavra de Deus, né? Às vezes você fala a palavra de Deus e alguém deixa entrar no ouvido, sair no outro, aleluia, mas Deus está falando. Glória a Jesus. Deus está alertando. Deus está dizendo, querido, louvado seja o nome de Jesus. O que me chama a atenção, aleluia, aqui no capítulo de número 15 e o versículo de número, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Diz assim, versículo de número 11. Ele diz, então Samuel se constritou a toda noite, clamou ao Senhor, e madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que se levantou para sair. Uma coluna então fez voltar e passou, e desceu a Gilgal. E veio, pois, Samuel a Saul e disse, bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel, isso foi Saul, né, dizendo para Samuel. E aí Samuel disse a ele, então disse Samuel, que balido, pois de ovelha é este, neste nós meus ouvidos, e um mugido de vacas que ouço. E disse Saul, Amaleque as trouxeram porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul, espera-te até que declare o que o Senhor me disser esta noite. E eu disse-lhe, fala, e disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra ele até que os aniquiles, porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor. Glória a Deus. Querido, nós estamos vivendo um momento como esse, que pessoas, aleluia, elas não estão mais dando ouvido à voz do Senhor. E Deus, aleluia, ele está à procura, aleluia, de alguém que tem ouvido para ouvir a sua voz. Ouvir, aleluia, as suas palavras. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz, querido, que no livro de Juízes, no capítulo 16, a Bíblia diz que Deus, ele chamou Manoá e sua esposa. A Bíblia diz que Deus aparece para ele em uma teofania
E o anjo chega para ele e diz a ele, olha, tu és estéril e tu vai ter um filho. E esse filho, aleluia, o anjo dá todos os detalhes a ele. Diz a ele, olha, esse filho, ele não pode beber bebida forte. Ele não pode passar navalha na sua cabeça. Ele não pode, aleluia, comer, aleluia, coisa imunda. Ele não pode tocar em um morto, porque este menino será separado nazireu do Senhor. Glória a Deus. Quando Deus, querido, ele decide separar uma pessoa para a sua obra, ele decide chamar alguém para, aleluia, um algo, aleluia, que eles quer fazer, aleluia, esta pessoa, aleluia, ainda que ela diga que não vai, que não queira, contudo, o Senhor, ele tem um projeto, ele tem tudo na palma da mão para fazer esta pessoa chegar na vontade que ele quer. Louvado seja o nome de Jesus. Você lembra de Jonas? Lembra de Jonas? A Bíblia diz que Jonas, né? Ele é filho de Amitai, o pai dele era sacerdote. E a Bíblia diz que o Senhor disse a ele, Jonas, desce à cidade de Nínive, levanta-te e vai lá e prega contra ela. Aleluia. Por quê? Porque a sua malícia já tem chegado até mim. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jonas ouviu aquelas palavras e entrou num ouvido e saiu no outro. Pelo contrário, Jonas, em vez de ir levar a palavra de Deus, ele pegou um navio e foi para Jope. Aleluia. Mas interessante, querido, é que Deus, ele tem, aleluia, responsabilidade com a sua palavra. Aleluia. Quando Deus, ele quer, aleluia, operar algo na vida de alguém, aleluia, de uma cidade, de um povo, de uma nação, Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Quando a gente, nós, querido, vamos levar a palavra de Deus, muitas vezes dói, muitas vezes, aleluia, causa comichão nos ouvidos, muitas vezes alguém não quer aceitar, alguém não quer, aleluia, reconhecer, aleluia, que precisa da palavra, que precisa da presença de Deus na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E Jonas paga a sua passagem, pega aquele navio e vai em direção a Tarse. Aleluia! Mas quando chega, aleluia, num determinado momento, aleluia, não tem como escapar. Não tem como, aleluia, fugir da vontade de Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Ele vai, aleluia, até aonde alguém não vai. E quando Jonas, querido, achou que estava tudo bem, que tinha escapado da vontade de Deus, ele vai, desce ao porão do navio e ele começa agora a dormir. Aleluia. Como é bom dormir, né? Uma hora dessa, hora de orar, hora de clamar. Às vezes tem alguém lá da sua família precisando de um milagre, precisando de uma palavra, precisando de que você dobre o joelho para que ele venha, aleluia, reconhecer Jesus. Às vezes está nas drogas, na prostituição, às vezes já está marcando aí para pular o carnaval. Vai, mas não sabe se vai voltar, querido. O projeto de Deus, aleluia, é melhor. A vontade de Deus é melhor. Não adianta recalcitrar, Deus disse. Jesus disse assim, não adianta recalcitrar contra os agrilhões. Aleluia! Quando Saulo de Tarso, ele vinha, aleluia, em caminho para Damasco, ele pegou as cartas dos sacerdotes e disse, vou matar agora aqueles irmãos da seita. Aquele caminho que segue esse Jesus. Eu sou da lei de Moisés e eu vou executar a lei. E quando ele vai no caminho, aleluia, um resplendor de luz cercou ele. E derrubou ele daquele cavalo, ele e os companheiros dele. Aleluia, e quando ele caiu, ele já caiu cego, sem ver nada.
Aleluia, e a voz bradava do alto, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele levantou todo atônito, sem ver ninguém. Aleluia, e disse: quem és, Senhor? E a voz bradou no deserto de Damasco, dizendo ele assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. É duro para ti recalcitrar contra os agrilhões. Aleluia. Não adianta, querido, fugir, escapar da vontade de Deus. Porque ele, aleluia, quando ele determinou uma pessoa para fazer algo, ele vai cumprir aquilo que ele falou. Você crê nesta noite? Você crê que Jesus vai cumprir aquilo que ele te prometeu, aquilo que ele falou? Se ele falou, ele vai cumprir. Aleluia. Só se não foi Jesus, mas se foi Jesus, aleluia, ele vai cumprir. Glória a Deus. A Bíblia diz, querido, glória a Jesus, que quando Jonas, ele estava ali no porão do navio dormindo, louvado seja o nome do Senhor. De repente, Deus disse assim ao vento: vento, assopra aí neste mar. E o vento começou a soprar. Isso é minhas palavras. Mas você está entendendo o que eu estou falando nesta noite para você. Aleluia, que tem caminho que você vai querer trilhar. Que tem caminho que você vai querer, aleluia, muitas vezes até pelo conselho de alguém querer chegar lá. Aleluia, mas Jesus está no meio do caminho. Eleve a sombra de Camaná. Jesus, ele está preparando um caminho lá onde você vai passar. Eu não sei se esse caminho vai te levar, aleluia, para um lugar de choro. Eu não sei se esse caminho vai te levar para um lugar, aleluia, de tristeza, de angústia, aleluia. Mas Deus, ele sabe, aleluia, qual é o caminho que ele vai colocar você. Aleluia. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, a Bíblia diz assim: tira a sandália dos teus pés quando entrares na casa do Senhor. Quando você adentrou na casa do Senhor, você entregou a sua vida a Jesus. Ele deu um banho com o seu sangue em você. Ele fez uma obra na tua vida. Ele te revestiu com o Espírito Santo. Aleluia. E você agora diz: eu vou, aleluia, fazer da forma que eu quero. Eu vou andar do jeito que eu quero. Não, querido. A vontade não é sua. A vontade agora é de Deus. Antes você era guiado pela carne. Agora nós somos guiados pelo Espírito. Só quem é guiado pelo Espírito é que vai entender a voz do Espírito. Não adianta o homem ser guiado pela carne, porque ele não vai ser, aleluia, não vai chegar em lugar nenhum. A carne, ela cobiça contra o Espírito. E o Espírito, ele luta contra a carne, se opondo à vontade do Senhor. Mas nesta noite, Deus manda eu te dizer, aleluia, a vontade dele vai se cumprir na tua vida. O desejo do Senhor é o melhor para mim e para você. Que nós possamos, querido, juntar os nossos pés, como disse o sábio Salomão, antes de entrar na presença do Senhor. Nós precisamos descer mais, nós precisamos orar mais. Aleluia, a decadência está vindo aí, as guerras estão vindo aí. Aleluia, vai vir muito choro, muita tristeza, mas a Bíblia diz que aquele que está firmado na rocha, aleluia, pode vir um vento, oh glória, pode vir a tempestade, pode vir, aleluia, as doenças, pode vir, aleluia, a tribulação, pode vir a perseguição, mas quando nós estamos firmados na rocha, nós somos inabaláveis, e Deus, ele diz assim: eu vou na tua frente. Você crê nesta noite? Você crê que Jesus está indo aí ao teu encontro na tua frente? Aleluia, tu não pode resolver este problema, esta causa que tu estás passando, mas Jesus manda eu te dizer: eu estou na frente, meu filho. Eu vou aplanando teus caminhos, eu vou tirando as
pedras que tá te atrapalhando das portas se abrir, atrapalhando de você chegar onde eu quero. Eu vou cumprir o meu desígnio, a minha vontade na tua vida, porque o Senhor é fiel. Você lembra de Isaías? Isaías disse, Isaías 14, versículo 27, ele disse, e o Senhor jurou dizendo, aleluia, minha mão estendida está, quem, pois, o fará voltar atrás? Manda um recado aí para Satanás, diga a ele, Jesus me chamou e eu não posso recuar. Eu não vou voltar atrás. Quem sabe você já está querendo deixar, aleluia, o caminho de Jesus. Está querendo dar um ré, voltar para trás, por causa da tribulação, porque tu estás sufocado com muitos problemas na tua vida, mas Jesus nesta noite está te dizendo, eu te ajudo. Eu seguro na tua mão e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Jesus está te ajudando aí agora neste momento. Jesus está te visitando aí neste momento. Eu não sei qual é o problema que tu estás passando, meu querido, mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus, ele está como forte. Este problema que você está passando não é nada. Aleluia! Aleluia! Esse problema que você está passando não é nada. Aleluia! Jesus é fiel. O vento soprou lá no navio onde Jonas estava. E aqueles marinheiros, preocupados, começaram a jogar os batel, começaram a jogar o remo fora, começaram a jogar a carga do navio, o desespero completo dentro daquela embarcação. O desespero foi grande naquela embarcação, meu amigo, meu querido. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui neste momento. Como está o teu barco nesta noite? Como está a tua embarcação nesta noite? Como é que vai a direção do teu barco? As ondas estão altas, o vento está soprando forte, as lutas, é muita calúnia, é muito apontamento, é alguém olhando para você, para mim, dizendo assim, esse aí não vai sair disso. Aleluia, aleluia, mas quem escolheu foi Jesus. Jesus disse, não vos escolhesse vós a mim, mas eu escolhi a vós. E o detalhe é, eu vos nomeei. Eu lhe dei, aleluia, autoridade. Eu lhe dei uma ordem. Eu lhe dei um nome novo. Eu lhe capacitei. E você, aleluia, não vai parar na caminhada. Você não vai desistir na caminhada. Escuta o que Jesus está te dizendo nesta noite. Você não vai desistir da caminhada. Você não vai parar. Aleluia, porque a Bíblia diz, querido, no Salmo 91, versículo 7, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você crê nesta noite? Você crê que você não vai ser atingido? Aleluia, eu creio. Eu recebo esta palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Saul, ele foi atingido. Desobedeceu ao Senhor. Em vez dele destruir os inimigos, ele ainda fez coisas terríveis. Pegou as ovelhas, pegou as vacas e disse a Samuel, isso aqui é para o Senhor. O resto a gente já destruímos, Samuel. E Samuel disse a ele assim, por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes
antes voltasse ao despojo e fizesse o que era mal aos olhos do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto em prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor obedecer, querido. E naquele dia, o Espírito do Senhor saiu, se retirou de Saul. E assombrava ele um espírito mau. Por isso que Jesus disse no livro de Lucas, se não me falha a memória, capítulo de número 11, capítulo 12. Jesus contando uma parábola, ele disse que o espírito imundo, quando sai do homem, ele anda procurando lugares para repousar. Lugares áridos. E não achando esses lugares, esses espíritos, diz assim: voltarei para a minha casa, de aonde eu saí. E quando ele volta, querido, ele não volta sozinho, ele traz uma legião com ele. E Jesus disse que as obras daquele homem serão piores do que a da primeira. Se Jesus te libertou, te agarra com Jesus. Te segura com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Não entristece ele. Não deixe ele se afastar de você. Diga a ele: Espírito Santo, eu quero mais da tua presença. Aleluia. Espírito Santo, me enche mais. A Bíblia diz, querido, que os discípulos estavam todos reunidos no dia de Pentecoste. E naquele dia, aleluia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que Deus soprou um vento naquele dia. Glória a Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo. Você crê? Você quer receber aí agora, neste momento, a presença do Espírito Santo na tua vida? Você pode dizer: irmão, ele já se retirou de mim. A Bíblia diz que Sansão, quando ele desobedeceu a palavra do Senhor, a Bíblia diz que quando aquela mulher que tinha traído Sansão e começou a buscar a ele o seu segredo e perguntar a ele como é que ele ficaria fraco, a ordem de Deus foi que ele não cortasse o seu cabelo e outras coisas mais que os irmãos conhecem. Mas infelizmente o diabo, o adversário das nossas almas, a Bíblia diz que ele é mentiroso desde o princípio. Você lembra o que ele disse a Eva? É assim que Deus disse: da árvore do meio do jardim, de todo o jardim comerás, menos a do meio do jardim. E aí ele confunde a mente da esposa de Adão. Porque o trabalho do inimigo é esse, é turbar. É modificar a palavra de Deus em mentira. Modificar o certo e dizer que o certo é o errado e o errado é o certo. Porque nós estamos vivendo num mundo assim, onde o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Satanás diz a ela: olha, se tu comer, certamente tu não vai morrer. Tu vai ser igual a Deus. Tu vai saber de tudo. Tu vai ter o mesmo conhecimento de Deus, em outras palavras. Aleluia! Mas a Bíblia diz, querido, que quando ela come aquele fruto, enganada por Satanás, quando ela come aquele fruto, a Bíblia diz que os olhos dela e o do seu marido se abriram. E eles começaram agora a ver que estavam nus. Sansão, ele contou o seu segredo ao diabo. Aleluia.
uma mulher por nome de Dalila, da terra dos filisteus, uma das mulheres formosas daquela época. E ele contou o seu segredo a Dalila. E o diabo disse: era só a oportunidade que eu queria para te destruir, Sansão. E quando ele estava dormindo, ela se ajuntou com os homens, seguraram ele e cortaram as 7 tranças do seu cabelo. Aleluia! E quando ela corta as tranças do seu cabelo, a Bíblia diz que ela grita: Sansão, vem aí os filisteus contra ti. E a Bíblia diz que Sansão, possadamente, como ele era, né, cheio do Espírito Santo, aleluia, e ele se levantava possadamente pelo Espírito Santo, ele destruiu os homens, ele destruiu 1000 homens com a queixada de jumento, aí ele achava que estava com o mesmo poder. Quando ele se levanta, a Bíblia diz que Sansão não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Meu Deus. Aleluia, aleluia. Sansão não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. E aqueles homens amarram Sansão, leva ele para a terra dos filisteus, para a casa de Dagon, aonde aqueles homens adoravam outros deuses. E agora Sansão, ele ficou sem a presença de Deus, porque o Senhor já tinha se retirado de Sansão. Glória a Deus. Querido, como é triste. Alabacandarabachura de Camanaha. Como é triste ouvir esta palavra. O Senhor se retirou dele. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Tem alguém que diz assim muitas vezes, né? Deus não me deixou, Deus não vai me abandonar. Mas as nossas obras, as nossas práticas faz com que o Espírito Santo se entristeça. Tanto eu como você. E a Bíblia diz, querido, que quando aqueles homens amarraram Sansão, levaram ele para o castelo de Dagon, para a terra dos filisteus. Amarraram ele no moinho. E ele começou a moer no moinho. Eu não sei quantos dias ele passou lá. Eu não sei quanto tempo ele passou naquele moinho. Arrancaram seus 2 olhos, ele ficou cego. Aleluia! E a Bíblia diz, querido, que quando ele estava moendo o moinho, glória a Deus, releve a sombra de Rabahai. Deus tem resposta para você aqui nesta noite, que permitiu Satanás entristecer a tua vida. O Espírito Santo te diz nesta noite: eu vou voltar, aleluia, a te encher de novo. Você era cheio da presença de Deus, você falava em línguas, aleluia, você era avivado na obra, você falava em mistério, você, aleluia, buscava mais a Deus, você, aleluia, aquele crente assíduo na obra, mas você percebeu porque por alguma coisa você tropeçou, entristeceu na caminhada e acha que tudo está perdido. Calma, calma, eita glória, esta palavra é para você, esta palavra é para mim, é para você, calma. Aleluia, o mar, ele se levanta. Mas se o mestre está no barco, se o mestre está no barco, o teu mestre e o meu mestre, ele está no meu e no teu barco nesta noite. Aleluia, diga para Satanás assim: Satanás, Jesus está no meu barco e ele não vai afundar. Eita glória, ele está dormindo, né? Mas é hora de se acordar, Jesus. É hora de você dizer assim: Jesus, se acorda. Aleluia, ele não está dormindo, mas como homem, ele estava ali testando os discípulos. Eles são pescadores, eles são experientes. Eu quero ver agora nessa tempestade. Eu quero ver agora quando o mar se levantar. Aleluia.
Eles se esqueceram que era pescador e disse: mestre, não te dá, vamos morrer. Jesus se levantou, aleluia, levantou sua mão e disse: vento, te aquieta, mar, te acalma. Você crê que o vento, aleluia, ele está mandando se aquietar nesta noite, e o mar que está turbando a tua vida, aleluia, alguém que está tentando te tirar da presença de Jesus e fazer você parar, Jesus está dizendo assim: ei, eu estou no barco, você não vai perder não, você vai chegar onde eu quero, lá do outro lado. Aleluia! Aleluia! Jesus está dizendo: eu vou fazer você chegar do outro lado, querido. Receba esta palavra nesta noite. Nada está perdido. Você vai chegar do outro lado. Para finalizar, a Bíblia diz que quando Sansão, ele estava moendo ali. Eu não sei quantos dias foi para crescer o cabelo dele. A Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer. Parece que eu estou vendo Jesus dizendo assim, ó, enquanto o cabelo dele está crescendo, eu estou trabalhando. Eu estou mudando a história. Aleluia! Você crê que Jesus vai fazer o teu cabelo crescer de novo? Deus já te mostrou já que quando o teu cabelo foi cortado, aleluia, você perdeu a alegria, a sensibilidade. Você perdeu o precioso. Mas quando o teu cabelo começar a crescer, tu vai se lembrar quem tu era e quem tu és. Deus manda te dizer: eu vou fazer você crescer de novo na minha presença. Satanás pode até, aleluia, ter passado a rasteira em você, mas eu sou Deus que levanto do pó o necessitado e eu faço assentar entre os príncipes. Foi ele que disse pela sua palavra. Ele disse, aleluia, que ele levanta do esterco, ele levanta do monturo. Não importa onde esteja, Jesus vai lá e muda a história, ele muda a situação. Você crê? Está no leito do hospital, está enfermo, Jesus vai lá ao teu encontro, ele muda a história. Você crê que Jesus vai mudar a tua história por esses dias? Você crê que antes de terminar este ano, há algo de Deus sobre a tua vida e ele vai dizer: meu filho, redeve a sobra de Rabacandarai. Eu sei que aconteceu muitas coisas na tua vida. Eu tenho visto o teu espaço. Eu tenho visto, aleluia, até onde tu suporta. Mas eu, o Senhor, eu quero fazer um concerto contigo de novo. Aleluia! Jesus, ele quer fazer um concerto contigo de novo. Não importa, esqueça o passado. Ele pega o teu passado e joga longe, lá no mar do esquecimento. E ele te diz: eu faço uma coisa nova. Você crê que Jesus faz uma coisa nova? Jesus está visitando alguém aí hoje. Enquanto você está escutando essa palavra, o Espírito Santo está falando contigo, dizendo assim: eu faço uma coisa nova na tua vida. Alguém não acredita. Eu posso abrir porta dentro de porta. Eu posso abrir a porta que está fechada. Eu posso ir naquela enfermidade e eu fazer um milagre na tua vida, porque eu tenho um projeto. E o projeto é grande. E quando eu falo, algo se cumpre. Por quê? Porque a minha palavra tem poder. Jesus disse ao cego que estava lá mendigando, Jesus disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar.
Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Você crê? Está pronto para receber? Está pronto aí para receber? O cabelo de Sansão começou a crescer. Aleluia. Aí ele chamou 2 criados, 2 servos que estavam ali do lado dele e disse: quem está aqui do meu lado? Aí um se apresentou e disse: Sansão, sou eu. E o outro disse: eu também estou aqui, Sansão. São as pessoas que estamos te guiando. Eleve a sombra de Rabacandarai. Tu não estás vendo nada, mas Jesus está trabalhando. Cama não me assombra, te prepara porque vem surpresa de Deus. Vai chegar a surpresa de Deus. Alguém que está longe da presença de Jesus, Jesus vai marcar um encontro com ele e vai dizer: eu quero de novo morar no teu coração. Eu quero ser o dono da tua vida. Aleluia, aleluia. Não endureça o vosso coração quando ouvir a voz do Espírito Santo. Neste dia, Jesus está dizendo: se você se render, eu vou fazer coisa nova. Mas não endureça o vosso coração. Glória a Deus. E nesta noite eu quero terminar, querido, dizendo que o último pedido de Sansão, quando ele cresceu o seu cabelo, as suas forças retornou a ele. E ele disse: Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Esforça teu servo mais uma vez. Juízes capítulo 16, versículo de número 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. Esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Aleluia! E a Bíblia diz que ele se agarrou com aquelas 2 colunas do templo. E quando ele abraçou, que aquele servo colocaram ele, achando assim: vamos guiar ele aqui, vamos colocar ele nessa coluna, porque ele está quase caindo. Não é assim, né? Aleluia! Tem gente que está quase caindo, querendo parar. Vamos guiar ele aqui que ele está cego, ele está quase caindo. Aí colocou ele assim, tirou ele do moinho e colocou perto das colunas. Aí ele disse: agora, Senhor. E puxou aquelas colunas e veio tudo abaixo. Bum! Deus derrubou tudo. Essa muralha que está na tua frente, Deus vai derrubar. Essa luta que tu estás passando, Jesus vai entrar com providência. Alguém que está te afrontando, Jesus vai tratar e vai entrar com providência. Recebe esta palavra. Nada escapa das mãos do Senhor. Ele disse assim, ó: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isaías 43:13, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Espera que Deus vai operar na tua vida. Deus está trabalhando. Crê tão somente na palavra e Deus, Ele está trabalhando. Que Deus abençoe em nome de Jesus esta palavra para nós, nossa meditação nesta noite. E eu quero agradecer a minha esposa, né, que estava ali nos ouvindo. Glória a Deus, que Deus abençoe, né? Só foi ela mesma. Eu creio que esse vídeo vai ser divulgado aí. E aqueles que creem na mensagem da palavra de Deus vão receber para a glória do nome de Jesus. Amém.